Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Bom, nessa terça-feira nós vamos continuar falando da nossa declaração de fé. Só para relembrar, nossa declaração de fé ela é um compêndio, é um resumo, das principais doutrinas, das principais artigos que nós extraímos das Escrituras como forma de conduta e fé, como forma de organização da nossa igreja. E nós estamos entrando já no nosso 9º artigo. E nesse 9º artigo nós vamos tratar de dois assuntos bem difíceis, que é ceia do Senhor e batismo. E por que esses assuntos são difíceis? Por dois motivos. Primeiro, porque existe muito ensinamento sobre isso na internet, e eu até reconheço que muito ensinamento errado, de pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja nenhuma, com o povo nenhum, e que fala o que dá na cabeça, fazendo interpretações muito equivocadas do texto bíblico. Por outro lado, também nós temos a falha dos nossos próprios irmãos, a falha do povo de Deus de forma geral, de estudar as Escrituras, porque uma vez que você estudar as Escrituras, você vai perceber que muito do que é dito não está de acordo com aquilo que o texto bíblico estabelece. Bom, a nossa declaração de fé, no seu artigo 9, começa dizendo o seguinte, sobre batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecida pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Então, duas coisas aqui que nós já começamos a afirmar aí na nossa declaração de fé. Primeiro, ceia e batismo são as duas únicas ordenanças que Jesus deixa para a igreja. São as duas ordens que Jesus dá para a igreja no sentido de funcionamento, de organização. Segundo, que nós vamos perceber aqui é que todas as duas, tanto a ceia como o batismo, tem um aspecto simbólico e não espiritual. Por que isso é importante? Não deixa de ser espiritual, mas o que eu quero dizer com isso? Que nós não transformamos essas ordenanças em forma de se alcançar algum tipo de poder espiritual ou capacitação espiritual que o crente não tem. Nós vamos falar durante todas essas semanas, mas de forma bem introdutória, nós podemos dizer, por exemplo, que o batismo é uma profissão de fé, é uma declaração pública do que você declara como fé, e a ceia é uma memória, um memorial, para se relembrar daquilo que Jesus fez. É claro que, como eu disse, a ceia tem um aspecto também espiritual, no sentido de que ela é um alimento para o crente deve fazê-lo. E nós estamos sofrendo aí nesses últimos dias por conta da pandemia. Como nós estamos conseguindo nos reunir, nós temos encontrado dificuldades na ceia do Senhor, por isso temos indicado para os irmãos que façam, mesmo que seja em casa com seus amados. Bom, deixe-me ler aqui alguns textos e passar por eles rapidamente para confirmar o que nós acabamos de falar. Duas coisas, duas ordenanças, batismo e ceia. Segundo, são de aspecto simbólico. Então vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Mateus 28:19. Ordenança de Jesus. Vai para o mundo todo, evangeliza e batiza. Mas ele não só falou, Nós vamos ver que isso aconteceu no ministério dele. Por exemplo, Mateus 3:13. Por este tempo dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus não só ordenou que nós devíamos batizar, mas ele também batizou. E é interessante como tem gente que é arrogante, que acha que não precisa batizar, sendo que o próprio Jesus se batizou. João 3:22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Se Jesus batizava ou não, tem uma dúvida teológica aí na história, mas o ponto aqui é que os seus discípulos batizavam. Talvez Jesus também, eu acredito. Mas, para evitar a polêmica, o que nós estamos vendo é que Jesus ordenou o batismo, se batizou, e os seus discípulos também batizaram. E a igreja apostólica também batizou. Atos 2:41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Ou seja, a igreja apostólica também batizava. Eu quero agora ler aqui um documento muito antigo chamado Didaquê,
Alguns estudiosos dizem que ele foi escrito no ano 90, outros no ano 110. O ponto é que é um documento que foi escrito logo depois dos primeiros anos da igreja. E olha só o que esse documento diz. Quanto ao batismo, faça assim. Ou seja, a igreja primitiva batizava, e a história da igreja vai mostrar isso. Bom, com relação ao batismo, não há dúvida. Jesus batizou, desordenou que batizasse, os discípulos batizaram, os apóstolos batizaram, a igreja primitiva batizou. E a ceia? Estamos falando que as duas ordenanças. 1 Coríntios 11, 26, também tem Lucas 26, eu vou ler um pouco mais à frente nos nossos próximos vídeos, mas eu quero ler aqui só esse 1 Coríntios 11 para a gente iniciar aqui o raciocínio sobre ceia. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Então, o que Paulo está falando aqui? Toda vez que comer o pão e beber o cálice, ou toda vez, ou seja, não é esporadicamente, é continuamente, é o que Paulo está falando aqui. Para finalizar, lembre que nosso primeiro ponto aqui hoje é dizer que nós temos duas ordenanças, batismo e ceia. São as duas únicas ordens que Jesus deixou e que as duas têm aspecto simbólico. Eu vou entrar nas próximas semanas em pormenores, mas hoje, de forma introdutória, a gente quer estabelecer isso dessa forma. Eu quero falar sobre a declaração de fé luterana, chamada de Confissão de Augsburgo. Olha o que ela diz. Falando sobre a igreja. A igreja é a congregação dos santos no qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Então a tradição luterana preconiza que não só deve se administrar os sacramentos, os juramentos, as ordenanças, que é o batismo e a ceia, mas deve ser feito corretamente, e isso é marca distintiva de uma igreja verdadeira. E Calvino, nas suas Institutos da Religião Cristã, afirmou: onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, os sacramentos ministrados conforme instruídos por Cristo. Ali, não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Então, Calvino vai na mesma direção da Confissão de Augsburgo, dizendo que uma igreja verdadeira é caracterizada pela pregação do evangelho e pela administração correta dos sacramentos. Assim, o que eu indico para você, meu irmão, meu amado, primeiro, leia a nossa confissão e mais, principalmente, leia a Bíblia sobre esses assuntos, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima terça-feira para todos nós.